O médico Décio Iandoli Júnior é formado pela Universidade São Francisco em Bragança Paulista, com especialização em cirurgia geral e em cirurgia do aparelho digestivo. Doutor em Medicina pela Universidade Federal Paulista, também participa como membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Em janeiro de 2009, mudou-se para a cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde atua como professor do curso de Medicina da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e do Pantanal, além de fazer atendimentos na Clínica Scope, onde é o médico responsável pelo serviço de motilidade do aparelho digestivo. Atualmente, é vice-presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul. Décio Iandoli também atua como palestrante e já participou de vários congressos no exterior. É autor dos livros Fisiologia Transdimensional, Ser Médico e Ser Humano, A Reencarnação como Lei Biológica e Um Homem no Fundo do Espelho. Décio também é apresentador do programa Ciência e Espiritualidade, produzido pela TV Mundo Maior, com transmissão pelo próprio site da rede e pelo portal da TVCI. Em sua terceira participação como conferencista no CIMESP, Décio Iandoli Júnior fala a partir de agora sobre a contribuição da física quântica no processo de interação da mente e do corpo, comprovações científicas das informações de André Luiz. Bom dia de novo. Eu estou diante de dois grandes desafios hoje. O primeiro deles é um médico falar de física quântica. Mas aí eu divido a responsabilidade com a organização do evento, que me convidou para falar sobre o assunto. Obrigado. E como eu acredito piamente que hoje não existe mais espaço para essa compartimentalização do conhecimento, eu aceito o desafio de bom grado. O segundo, que eu acho que é o maior e o mais complicado, é ter a competência para comunicar aquilo que eu consegui entender e as reflexões que eu fiz desse estudo da física quântica, voltada para a questão da saúde e voltada para a filosofia espírita. E com certeza existe muita coisa para ser discutida e eu estou convidando vocês para a gente tentar começar a construir isso agora, não é? No último semestre a gente já falou alguma coisa sobre esse assunto, porque não dá mais para você falar de neurociência hoje sem falar de física quântica, mas hoje a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais esse estudo e eu chamo a atenção para vocês que nunca se esqueçam que quem está falando aqui é médico, não é físico. Então, aquilo que vocês ouvirem, vocês ouçam e analisem. Se você achar que é alguma bobagem ou que é alguma coisa que não faz sentido, descarte. Não é? O objetivo aqui é a gente começar a construção desse conhecimento. Então, vamos lá. Por que falar de física quando a gente está discutindo medicina ou espiritismo? A física, ela é a área da ciência que estuda as bases das leis naturais. Ela quer entender as leis naturais, ela quer entender como é que funciona o universo que está ao seu redor. Então, se eu tenho uma ciência que estuda as bases, essa área da ciência ela vai repercutir em todas as outras áreas que vierem depois dela. Então, isso não é novidade para a gente. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi quando o homem começou a olhar ao seu redor, começou a buscar o entendimento das coisas que estavam acontecendo ali do seu lado. Não é? Então, se eu dava um soco numa parede e a minha mão doía, por que a minha mão dói quando eu dou soco na parede? Porque a força que eu coloco na parede, a parede coloca na minha mão. A toda ação existe uma reação de igual intensidade, sentido contrário. Pronto. Eu estou percebendo a partir da física por que a minha mão dói quando eu dou um soco na parede. E aí o estudo do atrito, da velocidade e tudo aquilo que está ao meu redor e que o físico começa a transformar
aqueles fenômenos, a entender aqueles fenômenos e transformar aquilo em informações matemáticas, que faz com que ele possa prever outras relações entre os objetos e a construção de máquinas, de objetos que podem me auxiliar no meu dia a dia. Então, hoje, se a gente está andando de carro, a gente está andando de carro porque algum dia alguém pensou no atrito, porque algum dia alguém pensou nessas forças mecânicas que influenciam os objetos, as relações com a gravidade e tudo mais. Então, a física da mecânica newtoniana, né, e Isaac Newton foi o cara que trouxe isso para a humanidade, ele foi o que trouxe a maior parte das leis e que deu o pontapé inicial para o desenvolvimento desse conhecimento. Essa física newtoniana, ela é a física que estuda o que a gente percebe com os nossos sentidos, aquilo que está ao nosso redor, o tato, a visão, aquilo que a gente vê acontecendo ao nosso redor. E, obviamente, que isso foi um grande alívio para o homem, porque na medida em que você vai entendendo o que está acontecendo ao seu redor, na medida em que você vai estabelecendo as bases daquilo que está acontecendo, e você vai dominando aqueles fenômenos, você vai tomando conta do seu entorno, você vai dominando o seu meio. E isso é fundamental para qualquer ser vivo, né? Ou eu domino ou eu me adapto, não é assim? Então, a física newtoniana, a mecânica newtoniana, ela vai estudar esses objetos e as suas relações, permitindo ao homem a construção das máquinas e entendendo essa realidade imediata. Se você for pensar bem, essa física, essa mecânica newtoniana, ela transbordou para outras áreas do conhecimento, até para as artes. E ela criou uma visão empolgada, mas reduzida. O Sérgio Lopes falou sobre isso aqui. É a tal da ciência reducionista. Por quê? Porque eu estou muito interessado no que está acontecendo ao meu entorno, mas eu só me preocupar com o que está acontecendo ao meu entorno não anula a existência de outros fenômenos que acontecem, que não são tão óbvios, mas que estão acontecendo e me influenciam de uma maneira indireta, né? Então aí aparece um segundo momento, em que o homem passa a se preocupar não apenas com o que é imediato, com aquilo que está acontecendo ao redor dele, com a mecânica. Ele começa a pensar num entendimento daquilo que é mais sutil, daquilo que é menos evidente, que influencia a vida dele, sim, mas não de uma maneira tão contundente quanto a mecânica. E aí, em vez de ele usar os sentidos para perceber esses fenômenos, ele começa a usar o intelecto. Eu não sei se vocês conhecem a história do Einstein. Ele gostava de andar de bicicleta com a esposa numa praça em frente ao apartamento onde eles moravam. E a bicicleta dele tinha um dínamo com uma lanterninha, a dele e a dela, porque eles andavam mais no final do dia, estava à noite e tinha uma lanterninha. E ele andando de bicicleta com a esposa, ele começou a imaginar a velocidade da luz em relação à velocidade da bicicleta que ele estava. E a partir dessa imaginação, ele elaborou a teoria da relatividade. Quer dizer, qual foi a percepção física que ele teve de olhar alguém andando de bicicleta? Isso a gente vê todo dia e nem todo dia a gente tem um gênio para chegar à conclusão que ele chegou. Então, vejam vocês que é uma percepção intelectual que gera um entendimento de coisas que não são tão óbvias, mas que vão acabar trazendo para a gente respostas para algumas perguntas que a gente não está conseguindo responder naquele momento, ou não está conseguindo responder antes de ter entendido aquela lei específica. Uma coisa que é interessante é que nunca nenhum experimento feito em laboratório conseguiu provar a teoria da relatividade. E por que a gente sabe que ela é verdadeira? Porque toda a aplicação dela resultou em verdades. Então, ela se provou, né? O laboratório onde ela foi elaborada foi a consciência do Albert Einstein. Então, a partir disso, a gente se transportou, a partir desses conhecimentos da física relativística, a gente se transportou para os astros, para o cosmo, né? Para o infinitamente grande. E aí, a questão da relativização, quer dizer, nem tudo é tão óbvio, nem tudo que parece tão fácil de entender é tão fácil de entender. Aquilo que parecia pela mecânica que tudo é daquele jeito,
não é? A gente começa a perceber que nem sempre tudo é do jeito que parece. E isso também é transbordado para as outras áreas da ciência. Isso também é transbordado para a filosofia, isso também é transbordado para a medicina, é transbordado para as artes, porque a física sempre influenciou, ela é o diapasão, ela sempre deu o tom do pensamento humano. Ela sempre deu o tom do conhecimento, do desenvolvimento, da busca pelo conhecimento que a humanidade sempre teve. E aí, a gente passa a entender essa realidade menos óbvia, né? que vem através da ciência einsteiniana, da ciência relativística. Mas aí a gente vai um pouquinho além, que é a tentativa de entender o que não é percebido, o que não pode ser visto ou evidenciado de uma maneira clara, né? E a física quântica, ela vem com essa missão. O Max Planck era contemporâneo de Einstein, eles trabalharam juntos na mecânica quântica, mas assim, o Planck ele deu um pontapé inicial. Na verdade, na minha opinião, volto a lembrá-los que é a opinião de alguém que não é físico, a física quântica está trazendo seus frutos na última década. Porque muita coisa teve que vir, muita coisa teve que passar para que a gente pudesse começar a contextualizar a física quântica para o nosso cotidiano. Por quê? Porque ela é uma física que estuda o que não é percebido, não é? E essa continuidade de desenvolvimento dos conceitos quânticos está aflorando agora, e a gente tem a doutora Amit Goswami como um ícone dessa interpretação dos fenômenos quânticos. Alguém que está fazendo corajosamente uma correlação da física quântica com a espiritualidade. Eu já peguei alguns e-mails de companheiros espíritas falando para tomar cuidado quando fala do Amit Goswami, porque ele tem alguns conceitos que são contrários aos conceitos de espiritismo. Gente, a gente não está aqui para forçar ninguém a acreditar no que a gente acredita. Não vamos cometer os mesmos erros do passado. Vamos nos confraternizar naquilo que nós temos de semelhanças e não entrar em conflito naquilo que nós temos de diferença. O Dr. Amit Goswami tem uma orientação e uma origem cultural diferente da nossa, não é? Apesar dele ser reencarnacionista, apesar dele estar trazendo uma série de conceitos importantes e que nós aplicamos esses conceitos no espiritismo, isso não significa que o discurso dele tem que ser 100% espírita. Aliás, eu vou citar, tirando André Luiz, a maioria dos autores que eu vou citar aqui, talvez nem conheçam o espiritismo. Então, o que a gente está buscando no trabalho desses físicos? A gente está buscando o entendimento dos fenômenos que não são percebidos de maneira óbvia, nem de maneira sutil, mas que são experimentados por nós, principalmente por aqueles que têm essa visão espiritualista e principalmente por nós espíritas que convivemos no nosso cotidiano com as manifestações de uma dimensão que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que nós não podemos evidenciar, mas que nós sabemos que existe porque existe um contato não local, não temporal, entre o médium e o espírito comunicador, e esse contato, através desse contato, o médium que faz a mediação nos coloca a evidência do que está acontecendo, das informações que vêm do plano espiritual. Então, a grande importância desse momento que nós estamos vivendo é que a física ela está começando a apresentar um cardápio de possibilidades de estudos que não fecham as portas para aquilo que nós sempre soubemos que existiu, que é a espiritualidade. E que agora pode ser matematizada, que agora pode ser evidenciada como lei, né? Como lei científica, como lei natural, que é o que sempre a física estudou. E é muito normal a gente perceber que essa evidenciação científica da física quântica transborde também para a biologia, transborde para a filosofia, transborde para a medicina e transborde para o espiritismo. Não precisamos ter medo nem prurido de falar de física quântica em espiritismo. Precisamos ter medo, o mesmo medo que nós sempre tivemos que ter, de usar o conceito de uma maneira simplista e reduzida. Nós precisamos primeiro entender, para depois aplicar. Então, a física quântica traz essa possibilidade de abertura.
e nos transporta para o microcosmo, no infinitamente pequeno. Então, se Albert Einstein desvendou o universo no cosmo, no infinitamente grande, que é onde as leis da física relativística aparecem de maneira mais clara e evidente, para a física quântica é o que mais surge, o que mais evidencia os seus conceitos e as suas manifestações, são as partículas subatômicas, aquilo que está acontecendo no infinitamente pequeno. E o engraçado, e o que, na minha opinião, é o que causa certa resistência, inclusive dos físicos, é a desconstrução da realidade. A física quântica, ela vem nos trazer um conceito que é o seguinte: o que você sempre achou que é realidade não é real. É algo que você construiu, você escolheu, você colapsou dentro de um universo de possibilidades. E isso é uma coisa que, a princípio, inverte, bota do avesso tudo que a gente aprendeu, né, na nossa existência, nessa nossa existência corporal atual. Mas que, se a gente tem medo do novo e da mudança, a gente estagna. É hora da gente enfrentar, né, esse desafio, que é perceber que a realidade percebida não é real. Não sei se deu para entender isso que eu falei agora. E como eu não sou físico, eu resolvi puxar a sardinha para a minha brasa. E eu falei, então, em vez de falar de física e mostrar equações matemáticas que eu também não entendo, eu vou puxar a sardinha para a filosofia. Mas física e filosofia, é possível isso? Bom, vocês vão julgar. Penso, logo existo. Todo mundo conhece essa frase, René Descartes. René Descartes falava que a diferença entre o homem e os outros animais é que o homem tem consciência e sabe disso. Não é? Às vezes eu fico olhando lá em casa, a gente tem um cachorrinho, o Nick, e tem um espelho. E às vezes o Nick passa na frente do espelho e ele para e fica olhando para a imagem do espelho dele. Né? Eu fico imaginando o que está passando na cabeça dele. A doutora Irvênia depois explica. A impressão que eu tenho é que ele vê o outro cachorro, ele sabe que não é outro cachorro, e talvez passe pela cabeça dele que é ele, mas ele tem dificuldade de depreender aquilo. E aí ele olha e vai embora. Né? O homem não, ele olha e ele sabe que ele tem consciência, ele tem consciência de que ele tem consciência. Aí vêm os neurocientistas e começam a questionar essa afirmação do penso, logo existo. Né? E aí eu trouxe um teste para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Existem algumas verdades que são autoevidentes. São autoevidentes. Por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, a verdade não existe, é uma afirmativa. Bom, se ela é uma afirmativa, existem duas possibilidades. Ou ela está certa ou ela está errada. Concordam comigo? A verdade não existe. Se ela está errada, então a verdade existe. Certo? Mas se ela está certa, a verdade não existe. Então a verdade não existir é uma verdade. Então a verdade existe. Deu para entender? Isso é uma verdade autoevidente. Não existe possibilidade dela não existir. Quando estávamos em Bonn, eu, doutora Marlene, doutora Irvênia, a gente estava assistindo uma palestra de uma neurocientista alemã que estuda circuitos neuronais, numa grande universidade na Alemanha. E ela falando dos circuitos e da inter-relação dos circuitos, e falando dos neurotransmissores, e num determinado momento da palestra ela fala, com isso concluímos que a consciência não existe. E ela falou na maior tranquilidade, ninguém deu risada, nem ficou indignado. Aí eu pergunto para vocês, a consciência não existe, existem duas possibilidades, ou ela está certa, ou ela está errada. Se ela está errada, a consciência existe. E se ela está certa, a consciência não existe, quem disse isso para ela? Como ela chegou a essa conclusão? Através da consciência dela. Não é? E eu ia ficar quieto, não ia falar nada, mas no final ela ainda deu uma cutucada na doutora Irvênia, depois eu fui obrigado a fazer algumas considerações sobre a observação dela. E a consideração que eu fiz é que eu quero repetir aqui. É engraçado como os cientistas, eles estão na seguinte situação.
Eles vão entrar para determinada ciência. Eu escolho a biologia. Aí eu chego na porta de um prédio lindo, maravilhoso, com um monte de janelas e portas, chamado biologia. Eu entro dentro desse prédio, entrei na faculdade. Aí lá, dentro desse prédio, eu vou escolher uma sala específica. E eu entro dentro dessa sala. Depois, dentro dessa sala, tem um armário. Eu escolho aquele armário, eu vou estudar aquele armário. E dentro daquele armário tem um monte de gavetas e eu escolho uma gaveta. Aí eu passo 25 anos, 30 anos da minha vida estudando o que tem dentro da gaveta. E um belo dia chega alguém do meu lado e fala assim, que cor mesmo que é a casa? Ele vai parar e vai fazer, que casa? A casa onde está esse quarto? Que quarto? O quarto onde está esse armário? Que armário? O armário dessa gaveta. Ah, essa gaveta. Eles perdem a visão panorâmica. Então, de repente, você tem um biólogo que estuda a vida e ele está num determinado momento em que ele nega a vida. Porque ele está estudando um epifenômeno do fenômeno do fenômeno do fenômeno. Então, quando Descartes fala penso, logo existo, ele está colocando uma verdade auto-evidente. Nós não temos que discutir isso, a gente tem que entender isso. Não é? E aí eu trouxe o trabalho desse alemão, desse filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Quanto mais eu leio ele, mais eu gosto. Ele escreveu um trabalho que chama O Mundo como Vontade e Representação. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Se vocês não conseguirem entender, é incompetência minha. O que Schopenhauer fala nesse estudo? Que a vontade é a mais primária e inconfundível característica do ser vivo. Ele está negando o Descartes? Não, ele está dando um passo à frente. Eu penso, eu analiso, eu desejo. E ele fala que o ser vivo, ele tem o desejo, a vontade. E essa vontade é o que move esse ser vivo. Não é? Bom, um animal, ele vai se alimentar, ele tem vontade de se alimentar. Ele vai se reproduzir, ele tem vontade de se reproduzir. Nós, seres humanos, nós temos outras vontades. Mas o que move os nossos atos, o que faz com que a gente pense a nossa vida e estabeleça as nossas estratégias, é exatamente os nossos desejos e as nossas vontades. E ele fala que a razão, ela é o instrumento da vontade. Ou seja, eu vou usar a razão e a lógica para estabelecer a estratégia para conquistar o meu desejo, para realizar a minha vontade. Muito bem. Tudo aquilo que cremos ser verdadeiro ou real, na opinião de Schopenhauer, não passa de uma versão criada por nós a partir da nossa vontade. E essa vontade é construída pelo que nós percebemos do meio. Está muito difícil isso? Então, eu vou voltar para o exemplo do futebol. Você coloca na área, você bota um palmeirense e um corintiano. Eu vou usar o exemplo lá de São Paulo, que é mais fácil. Você coloca um palmeirense e um corintiano no mesmo ângulo de visão. O goleiro do Corinthians está na área e o atacante do Palmeiras entra para fazer o gol. E o zagueiro do Corinthians está junto. O que acontece? Antes do atacante do Palmeiras chutar, ele tem uma trombada lá com o zagueiro do Corinthians e cai no chão. Foi pênalti. Eu sou palmeirense. E o corintiano vai falar, não foi pênalti. Ele se jogou. Aí você pega e bota na tira-teima, câmera lenta, slow motion, e o corintiano continua afirmando que não foi, e o palmeirense continua afirmando que foi. Um dos dois está mentindo? Vamos colocar os dois no polígrafo para saber se alguém está mentindo. Os dois têm a mais absoluta certeza do que estão falando. Para o corintiano não foi, para o palmeirense foi. Qual é a verdade? A verdade foi motivada pelo desejo, pela vontade. E a realidade criada para o palmeirense é diferente da realidade criada para o corintiano. É isso que está falando Schopenhauer. No tempo dele não tinha Palmeiras e Corinthians, mas ele era um cara bem esperto, suficiente para perceber isso em outras situações da vida das pessoas. Vocês não acham que isso é bem coerente? Vocês já não passaram por isso algumas vezes? Briga de casal. Os dois estão sempre com a verdade. Porque o problema é que a verdade de um não é igual à do outro.
Esse é o único probleminha. O resto está tudo certo. Então a nossa percepção do mundo é uma percepção ilusória. É uma representação do que nós queremos e não a realidade por si mesma. Schopenhauer, gente, olha isso. Isso é a mais pura física quântica. A física quântica não fala que existem possibilidades e que a consciência, o observador, colapsa uma dessas possibilidades como realidade, transforma a função de onda em partícula. Schopenhauer nem imaginava isso, provavelmente, naquela época. Está dizendo o quê? Que a realidade que nós percebemos, ela é uma realidade construída pelos nossos desejos, pela nossa vontade de que aquilo seja real. Não é? E ele fala ainda o seguinte, que para você perceber a realidade, você precisa de um ser que não deseje, que não tenha vontade. Esse ser que não tem vontade é o ser que vai perceber a verdadeira realidade. E, portanto, como ele acredita que não existe esse ser, pelo menos entre nós, né, o que você consegue é uma interpretação mais próxima da realidade. Então, quando eu estou aqui falando para vocês sobre isso, eu estou sendo imparcial. Eu estou sendo o mais imparcial que eu consigo, o que não é muito. Por quê? Porque eu estou passando para vocês a minha percepção da realidade, não é? Que vocês vão aceitar ou não. Então, para Schopenhauer, a relação sujeito-objeto é a relação vontade e representação. Ou seja, o que é um objeto? É a representação da minha vontade. Eu, sujeito, eu, observador, eu, inteligência, eu, consciência, seja o nome que vocês quiserem dar, eu observo o meio, percebo esse meio e represento esse meio, crio a realidade para esse meio a partir daquilo que eu acredito, que eu quero que seja verdadeiro. Quem trabalha com pessoas, seja médico, profissional de saúde, vendedor de loja, recepcionista, sabe muito bem disso que eu estou falando. As pessoas criam as suas realidades. E o conflito surge quando a realidade dela é muito discrepante da que você está vendo. A sua realidade não é a mesma da dela. Então Schopenhauer fala, ele sai do penso logo existo, ele vai para o quero logo existo. E veja só, a vontade gera uma representação que não passa de uma versão do conhecimento e da experiência. Concluindo-se então que todo organismo é fenômeno manifesto da vontade. Todo organismo é fenômeno manifesto da vontade. É o cérebro que produz a mente ou é a mente que produz o cérebro? O cérebro é o colapso quântico de uma consciência. A sua consciência como espírito, como indivíduo, como inteligência individualizada. Isso falou Schopenhauer. E agora vem Amit Goswami e fala, o cérebro é o colapso quântico da mente. Não é o cérebro que produz a mente, mas a mente que produz o cérebro. Ele vem dizer para nós que o mundo, o universo, é um universo de possibilidades. E dentro desse universo de possibilidades, as consciências fazem as suas escolhas. E as escolhas se colapsam em realidade. Então, o penso logo existo, analiso, desejo. Desejo, analiso, escolho. Isso é filosofia? Schopenhauer. Isso é física quântica? É física quântica. Então, será que é tão absurdo assim eu querer falar de física quântica no espiritismo? A física quântica tem alguns preceitos bastante familiares para os espíritas. A inteligência é a força geradora da realidade. Schopenhauer falou isso, a física quântica também. A partir do momento em que eu tenho várias possibilidades, e dentro dessas possibilidades eu faço um colapso quântico, aquele colapso quântico se manifesta para mim como realidade. Então é a minha inteligência que gerou a realidade que está ao meu redor. O universo é um universo de possibilidades. Então eu passo não para um destino, para uma coisa pré-determinada, mas eu passo para um estudo probabilístico. Existe uma probabilidade de eu ser feliz ou de eu ser infeliz. Existe uma probabilidade daquele evento ocorrer da maneira como eu estou querendo ou não. E essas probabilidades, elas não são aleatórias.
Porque não existe o by chance, não existe a sorte nem o azar, existe ação e reação. Eu, como inteligência, eu crio, eu imagino, eu construo, eu colapso. E este colapso, né, é que vai trazer, dentre das possibilidades que eu tenho, aquela que vai se transformar numa verdade. Então, é um mundo de incertezas. Né? Eu lembro do gato de Schrödinger. Se tem um gato dentro da caixa, até a mecânica a gente vai falar assim, quais são as possibilidades do gato dentro da caixa? Ou o gato está vivo ou o gato está morto. A física quântica diz que o gato pode estar vivo, pode estar morto, pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo por que as pessoas não gostam muito de falar de física quântica? Você tem que começar a andar na contramão de coisas que te parecem óbvias, mas o mais engraçado é que se você não fizer isso, o óbvio parece absurdo. Então vai dando um nó nos nossos axônios, nos nossos neurônios, entendeu? Vai dando um superaquecimento do nosso computador quântico, que é o que nós estamos usando nesse momento, a última versão. E mais uma coisa que a física quântica fala é que a comunicação entre as inteligências ela é não local e não temporal. Eles estão desenvolvendo um computador quântico e a última notícia que eu tive desse trabalho é que eles estão enfrentando um problema bastante sério. O computador quântico, o computador nosso digital normal, ele considera o sim e o não, né? 0 e 1. O computador quântico considera o sim e não ao mesmo tempo. É o gato de Schrödinger. E o computador ele é muito mais preciso, muito mais rápido. Então, por exemplo, se você quer achar uma lista num nome num computador normal, você coloca o nome lá da pessoa e ele vai por ordem alfabética, ele vai na lista desde o primeiro até o último para achar. Só que ele faz isso bem rápido. O computador quântico ele não faz, ele vai direto no nome. Ele não precisa fazer a lista. Então ele é infinitamente mais rápido. O grande problema do computador quântico é a internet. Por dois motivos. Primeiro, que a conexão entre dois computadores quânticos ela é não local, não temporal. Então, você não precisa de fio, nem de wireless, nem de onda eletromagnética. Isso já é um problema financeiro. Como é que você vai explorar isso? Né? Internet livre para todo mundo, em qualquer lugar. Olha que maravilha. E tem um outro problema que é mais grave. Uma vez que você se conecte com um outro computador quântico, os dois são como se fossem um só. Tudo que está no computador vai para o outro, tudo que está no outro vai para o um. E outro problema, nunca mais desconecta. Fica eternamente conectado. Quer dizer, são problemas sérios, vocês têm que concordar que eles estão tendo que trabalhar bastante. As nossas mentes são assim. Então a gente, para se comunicar, não precisa de wireless. Não é? A gente tem uma comunicação não local, não temporal. Não é? E isso a física quântica já sabe. E ela muda uma forma de perceber o mundo. Ela está mudando a nossa forma de perceber o mundo. Ela está matematizando a filosofia de Schopenhauer. Ela está dizendo, Schopenhauer, você está certo, e a equação matemática que mostra que você está certo é essa. Não é isso que a física sempre fez, gente. Ela sempre pegou o que está acontecendo, saiu do mais evidente, do mais fácil de entender, para ir agora para uma coisa que a gente mal percebe, que é que nossa mente, a nossa inteligência é que determina o que é real e o que não é real na nossa vida. Então, se você se considera uma pessoa bonita ou feia, é você que criou isso. Se você acha que você é inteligente ou não, é você que escolheu isso. Se você acha que você é feliz ou não, é você que escolheu isso. Então, não tenta jogar a culpa para o outro, nem a responsabilidade para frente, porque não dá. E o grande problema do Espiritismo é exatamente esse. Você chega lá chorando, fala assim, Deus me ajuda, mas Ele não fez outra coisa desde que te criou. Deus resolve esse problema para mim, mas o problema é seu, meu filho. Quem tem que resolver é você, eu estou te dando todas as armas. Ah, mas me ajuda. E esse povo todo que está ao seu redor. O Espiritismo fala para você o seguinte, nós estamos aqui para te ajudar, mas quem tem que pegar na enxada é você. E isso não é uma resposta muito agradável.
Quando vai um paciente no consultório e você propõe para ele, eu sou gastroenterologista, olha, você tem que parar de tomar café que nem um louco, você precisa parar de fumar, não dá mais para você comer tanta fritura, ele sai de mau humor, falando, esse médico é ruim, me dá um remédio logo e acaba com essa história. O que ele está querendo? Que eu resolva o problema dele, eu não consigo resolver os meus. O que eu estou propondo para ele é um caminho, uma ferramenta, uma orientação para ele resolver o dele. Isso é física quântica. E o Espiritismo, ele não faz troca. Olha, se você fizer tal coisa, Deus vai te dar tal coisa. Não, se você fizer assim, até bondade, né? Não, se você for bom, você vai para o céu. Se você for bom, você vai se dar bem, vai doer mesmo. Mas se você for ruim, você também vai para o céu. Uma hora você vai acertar. Então a melhor notícia do Espiritismo é essa. Você não precisa de ninguém para evoluir. E a pior notícia do Espiritismo é essa. É só você que pode fazer você evoluir. Então a responsabilidade está na tua mão. Isso aqui, para mim, é Schopenhauer. Isso aqui, para mim, é física quântica. Isso aqui, para mim, é Espiritismo. Não é? Então, pelo lado dos físicos quânticos, a gente vai enfrentar um probleminha. Por quê? A física quântica, ela sabe o seguinte, que as partículas, elas podem se comportar como onda ou como partícula, né? Quer dizer, partícula, jeito de dizer, a gente não sabe. Mas vamos pegar um elétron, por exemplo, ele pode se comportar como onda ou como partícula. E existe uma quantidade de liberdade absoluta disponível para aquela partícula, não é? A gente está falando sempre das partículas subatômicas, que a física quântica nasceu da observação dessas partículas, né? Na medida em que a gente sobe o nível de complexidade dos objetos, então eu saio da partícula para formar um átomo, saio do átomo para formar uma molécula, né? Saio da molécula para formar um componente mais complexo, um objeto. Então a tendência desse comportamento incerto é de se anular. Quer dizer, essa liberdade que o elétron tem de ser partícula uma hora, onda na outra, ela é uma liberdade que vai se anulando na medida que você vai subindo o nível de complexidade. E ela chega a um nível de liberdade absoluta igual a zero em estruturas microscópicas, como um vírus, por exemplo. Então, os físicos mais ortodoxos, eles dizem o seguinte, como é que você está falando que a física quântica pode afetar a sua vida, pode afetar o seu corpo, a sua saúde, se quando você chega numa estrutura da dimensão de um vírus, você já não observa os fenômenos quânticos? Bom, será que é isso mesmo? Será que essa característica da observação dos fenômenos quânticos, que é feita em laboratório, e que se anula em objetos pequenos ainda como um vírus, por exemplo, será que isso anula o comportamento quântico da matéria? Será que planetas, rochedos, ou mesmo um grão de areia, será que ele não tem a manifestação quântica? Não é? Simplesmente porque a gente não consegue demonstrar ainda esse comportamento quântico nessas estruturas mais complexas? Então a explicação eu vou dar primeiro na maneira teórica e depois como eu entendi. Então, o que explicaria isso? É que pela presença de um observador, a consciência ela vai ter um certo poder de ação, dependendo da capacidade dela. Quer dizer, quanto menor a consciência, menor a capacidade de influência. É aquilo que eu acho que até que eu falei no semestre passado, do cardápio no restaurante. Você só escolhe as opções que você sabe que existem. Se eu pedir para você escolher uma comida que você nunca ouviu falar, você só pode escolher essa comida se pelo menos no cardápio ela tiver. Porque aí, se ela tiver no cardápio, você vai falar, o que é isso? Chama o garçom, ele explica e você pode decidir que você vai comer ou não. Mas se a comida, você não sabe que ela existe e não está no cardápio, como é que você vai pedir ela? Ela simplesmente não existe no seu universo. Você não pode ter vontade de uma coisa que você não sabe que existe. Então, uma consciência mais ampla, ela vai ganhando um poder maior de influência, porque ela consegue escolher mais. Eu vou usar um termo espírita, ela amplia o seu livre-arbítrio. Quanto maior a capacidade de consciência, quanto maior o nível de consciência, maior o livre-arbítrio. Quanto maior o livre-arbítrio, maior a influência quântica que eu vou ter sobre objetos mais complexos, sobre a matéria mais elaborada. Tá certo? Muito bem. Isso significa dizer que conforme o observador vai recuando
do seu nível de envolvimento direto, com o evento colapsado, ele vai alçando novos níveis de magnitude, ele vai se mantendo oculto para o fenômeno quântico que está acontecendo na partícula. Mas ele não deixa de ser a causa daquele fenômeno quântico. Deu para entender? Vocês são mentirosos, hein? Quem fez que sim. Isso daqui está em cocriação, é o conceito de cocriação maior do André Luiz. Eu vou explicar. O cavalo. Eu já falei do cavalo aqui, não? Imagina que eu me imagino como sendo esse cavalo. Talvez não tão bonitão quanto ele, mas nem tão grande. O cavalo está amarrado. Está amarrado num poste, no meio do pasto. E a corda é longa. E esse cavalo, ele vai pastar, ele vai comer. Ele olha para baixo, ele vê lá um matinho suculento e come. Aí acabou ali, ele olha para o lado e fala, eu vou comer aquele. Eu vou comer aquele. Ele está escolhendo o que ele está comendo? Claro. Mas vamos supor que ele vai se afastando e de repente ele chega no limite da corda e a corda dá um puxão na cabeça dele. Ele simplesmente vira para o outro lado e continua comendo. Talvez o cavalo não tenha nem consciência de que a corda limitou ele. Ele está escolhendo, a liberdade de escolha dele está dentro dos limites que a corda oferece para ele. Mas tem o dono do cavalo. E o dono do cavalo está observando o cavalo. E na hora que está acabando o pasto, o dono do cavalo pega a corda e leva o cavalo para um outro lugar. E o cavalo continua pastando e nem percebeu que ele saiu do lugar. O nível de consciência muda, o grau de influência muda, mas o livre-arbítrio do cavalo continua existindo e o livre-arbítrio do dono do cavalo também continua existindo. Só que a influência da consciência do dono do cavalo é maior e subjuga a do cavalo. É por isso que não acontece o seguinte, eu estou vindo, acabei de assistir a palestra do Décio, e agora eu sei tudo de física quântica, e eu estou vindo dirigindo e o farol fica vermelho, e eu falo, não, eu escolho que o farol vai ficar verde. Vontade e representação, Arthur Schopenhauer, fica verde. Para o seu azar, vem vindo um outro na outra rua que também assistiu a mesma palestra, e faz a mesma escolha. Como os dois são muito bons, o farol fica verde para os dois e vocês batem. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, porque se você tiver um nível de consciência suficiente para mudar o farol, você não vai estar sentado no carro dirigindo. Você vai ser o dono do cavalo. Então, quando você acha que você escolhe mesmo, mas dentro do seu nível de possibilidades. Deu para entender agora? Então, apesar de nós não podermos identificar o comportamento quântico de objetos maiores, assim como os astros, os planetas, o princípio existe dentro das condições que se lhe apresentem. O princípio está lá, mesmo que aparentemente eu não possa observá-los. E estes devem ser submetidos ao observador que tem um grau de consciência e amplitude suficientes para determiná-los. Eu estava vindo para cá e estava pensando em outras possibilidades além do cavalo. E eu lembrei de um brinquedinho que tinha, quando os meus filhos eram pequenos, vocês devem conhecer, aquele dos copinhos. Sabe que tem um copinho grande, você bota o copinho pequeno dentro do copinho grande, vai pondo copinho, até que tem um copinho bem pequenininho no meio. Pensa naquilo como a física quântica. Se eu coloco o primeiro copinho virado de boca para baixo em cima da mesa, esse copinho tem liberdade absoluta? Tem, eu posso levar ele para qualquer canto, não posso, da mesa? Da mesa, né? Mas tudo bem. Vou lá, e o copinho vai. Se eu coloco o copinho maior dentro do copinho menor, eu estou tirando a liberdade do copinho pequeno? O copinho pequeno vai poder se movimentar, mas dentro dos limites do copo maior. E aí eu boto um outro copo, e outro. A hora que eu tiver com o copão grande, se eu quiser mover o copão grande para qualquer lugar da mesa, eu movo, não movo? E o copinho lá, pequenininho, que está lá dentro, ele está sabendo que ele está andando na mesa? Não, mas ele não está se movendo dentro do copinho que está imediatamente acima dele? Pois é isso. Eu acho que é. Então, quando você faz as suas escolhas, mas você não tem liberdade absoluta. Agora, o copão grande, quando ele está se mexendo, ele talvez não saiba que ele está movimentando o copinho lá no meio. Mas ele está.
Então, quando a gente está tendo pensamentos deletérios, quando a gente está sendo pessimista, a gente talvez não saiba que nós estamos alterando as nossas moléculas, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, mas a gente está. Eu fico oculto como observador e eu não percebo aquele fenômeno quântico que eu estou gerando, mas ele existe dentro das condições que ele se apresenta e ele se manifesta dessa maneira. É por isso que eu escolho estar saudável ou eu escolho estar doente e isso se manifesta, isso se colapsa no meu corpo físico. Se eu já falei da física quântica na filosofia e já coloquei isso na questão do entendimento das dimensões, será que na medicina isso também pode ser aplicado? Nas neurociências, olha, gente, eu fui professor de fisiologia por mais de 15 anos. Eu dava aula de fisiologia, de neurofisiologia, falando só sobre aquilo que está comprovado, aprovado. Esse tempo todo, a gente chega sempre à conclusão que o cérebro não explica a mente. Não dá para a gente explicar a inteligência, não dá para a gente explicar a criatividade, não dá para a gente explicar a emoção, não dá para explicar isso a partir do entendimento da neurofisiologia. Agora que a gente está começando a observar teorias que falam sobre isso, usando a física quântica como mecanismo produtor, né, no cérebro, da manifestação desses fenômenos, que é a criatividade, a inteligência e as emoções. Então, o cérebro humano, apesar de ser uma máquina, tem um sistema que lhe permite aplicar escolhas quânticas. E essas escolhas, elas vão vindo em níveis de complexidade até se manifestarem em um nível de complexidade que você percebe. Então, o nosso cérebro é um computador quântico e ele é operado pelo observador. O observador é a nossa consciência ou o espírito. Então, hoje, a neurociência já sabe isso, que os nossos receptores percebem de uma maneira analógica os estímulos do meio, que esses estímulos, uma vez percebidos analogicamente, eles são transmitidos de maneira digital nos nossos nervos, nas nossas fibras nervosas, através dos potenciais de ação, que é sim ou não, né, binário. E quando chega lá no córtex cerebral, o que acontece é que eu crio ondas de possibilidades, e aí o observador, que sou eu, que é a minha consciência, escolhe dentro daquelas possibilidades a que vai se colapsar como realidade. Então, se eu sou palmeirense, foi pênalti. Se eu sou corintiano, não foi. Deu para entender? Aí vem assim, mas como é que essa consciência vai aplicar os estímulos quânticos no nosso cérebro? André Luiz já colocou isso, mas agora a gente tem alguns autores falando sobre isso. Os microtúbulos. Os microtúbulos é exatamente o que a palavra fala, microtúbulos, pequenos tubos que existem dentro do citoplasma das células. Esses microtúbulos, eles servem para um monte de coisas. Na divisão celular, por exemplo, eles aparecem como centríolos, que é como o André Luiz cita eles. E esses centríolos vão emitir os microtúbulos para escolher qual cromossomo vai para um lado, qual cromossomo vai para o outro, na hora da divisão celular, na hora da mitose. Ele também orienta a organização das mitocôndrias, que produzem a energia e produzem também o ectoplasma através do metabolismo do oxigênio e a glicose. Ele conduz vesículas do complexo de Golgi, lá do complexo de Golgi para as membranas plasmáticas, por exemplo, para liberar os neurotransmissores nas sinapses, não é? Para liberar a tal da serotonina ou a noradrenalina, que é tão percebida. O microtúbulo está na base dessa secreção, na base da produção desse fenômeno, né, da secreção celular. E a doença de Alzheimer, a única alteração morfológica, a única alteração perceptível no paciente com Alzheimer é um empobrecimento dos microtúbulos nos seus neurônios. Então, essa é a função básica dos microtúbulos num compêndio de citologia de 3 segundos. Não é? E aí, os microtúbulos, eles são vistos pelo Dr. Jeffrey Satinover como um amplificador de sinal quântico. Mas ele não fala só isso, ele prova isso matematicamente. Ele parte dos princípios da física e da informática e, utilizando a neurofisiologia, ele consegue mostrar isso no seu livro O Cérebro Quântico, que é um modelo matemático
de um amplificador de sinal quântico, o microtúbulo. Né? E esses microtúbulos vão processar essa informação gerada pela consciência no citoplasma da célula. Isso daqui é altamente revolucionário para quem até outro dia acreditava que o núcleo da célula era o centro da célula e que todas as decisões da célula partiam do núcleo. Né? Quando o Chico Xavier psicografou Evolução em Dois Mundos e o André Luiz diz lá que o centro de comunicação da célula é o citoplasma e não o núcleo, todo mundo deu risada. E hoje está constatado pela biologia que é no citoplasma que ocorre o comando da célula. Tanto que você tira o núcleo e a célula fica 3 meses lá sem o núcleo. E se você alterar o citoplasma, ela morre imediatamente. Então vejam vocês que hoje Stuart Hameroff, Roger Penrose, esse nome aí que eu não sei nem falar, o Hermes Romijn, sei lá se é assim que fala, o Pim van Lommel, que é um cardiologista holandês que está trabalhando muito, começou com experiência de quase morte, agora ele já está estudando memória extracerebral. Esses pesquisadores, eles estão concluindo que o cérebro funciona por um sinal quântico e que isso obriga a ciência a admitir a existência de uma consciência não material que opera o cérebro, e não que o cérebro é que secreta, como um epifenômeno da sua neurofisiologia, a mente. Jeffrey Satinover fala no seu livro, na medida em que a moderna ciência biológica penetra na matéria viva em nível subcelular, em partículas dos tecidos que constituem o cérebro, indubitavelmente começa a encontrar os desconcertantes efeitos quânticos, que confundiram os físicos durante mais de um século. A gente teve no MEDNESP agora lá em Minas, em Belo Horizonte, tinha 3 físicos lá. E um deles, o André, que é professor da USP, ele falou o seguinte para mim, Décio, eu estou ouvindo mais sobre física quântica aqui do que no congresso de física da USP. Né? Os físicos, de uma maneira geral, eles evitam isso, né? Uma boa parte deles. Esses efeitos não são simples analogias, vejam bem, eu já ouvi isso também. Os espíritas estão fazendo analogias desconexas entre a física quântica e o pensamento espírita. Ele fala que esses efeitos quânticos observados no cérebro não são analogias, são fenômenos reais. E como veremos, somente ao estudar o seu funcionamento é que nós podemos começar a estudar e entender os blocos de construção da vida. Quem é Jeffrey Satinover? É um cara qualquer, um americano. Esse cara, ele é doutor em medicina, psiquiatra, psicanalista junguiano, mas não contente, ele se licenciou em física por Yale, e não contente, ele fez bacharelado em computação pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Pouco. Não é? Pouco. Quase nada, eu diria. Um equivalente desse aqui no Brasil é o Peixinho, médico, psicólogo e filósofo. Um cara desse vem falar, você tem que ouvir, meu Deus. Pelo menos. Ou eu estou errado? Ouvir o Décio pode ser perda de tempo, mas o Jeffrey Satinover, o Peixinho, não é. Isso eu garanto para vocês. Porque só o que esse cara já leu e estudou já merece ser ouvido. E olha o que ele está falando. Não é? Aí vamos para o Espiritismo. André Luiz. E no Evolução em Dois Mundos a gente acha assim, os cromossomos partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implanta. Está vendo como ele coloca bem claramente que no núcleo tem o hardware, eu tenho lá no núcleo as informações que vão ser utilizadas, mas o controle é feito pelo espírito e através do citoplasma. Eu colocaria assim que o núcleo é HD, a membrana citoplasmática é o módem, com o qual você se comunica com as outras. E os microtúbulos são o teclado e o mouse, com o qual você vai operar o computador. Depois ele fala o seguinte, através dos bióforos, e o que são os bióforos? O August Weismann, ele antes até do microscópio, da identificação das organelas, ele falava dos bióforos como moléculas constituintes da vida. O André, fazendo uma análise, estudando a maneira como ele coloca o termo, ele coloca os bióforos para as organelas. Então, a mitocôndria, os microtúbulos, né, o complexo de Golgi. Né? Então, vamos identificar ou vamos interpretar assim.
através dos bióforos ou unidades de força psicossomática no citoplasma, projetando sobre as células estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Escolha, física quântica, Arthur Schopenhauer. Não é? Está ficando monótono, né? É a mesma coisa, tudo de novo, né? Mas na verdade é isso mesmo. Quando que a gente identifica uma verdade? Quando ela vem de várias fontes diferentes dizendo a mesma coisa. Por mais que eu acredite numa pessoa e ela me fala alguma coisa, eu só posso saber se aquilo é verdade ou não depois de experimentar. Ou se aquela informação vem de várias fontes diferentes ao mesmo tempo para mim. Senão ela pode achar que é verdade, e não é. Porque todos nós criamos versões da nossa realidade. A inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial da vinculação das forças físio-psicossomáticas. Lá vem de novo o André Luiz falar que é no citoplasma que a coisa acontece. O metabolismo subordina-se à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento que disponha. Gente, isso é demais, não é? É demais. O que ele está falando? Lembra do copinho? Lembra do cavalo? E olha, eu estou na 4ª vez que eu estou lendo Evolução em Dois Mundos. Eu passei por isso aí outro dia, falei, mas estava escrito, eu li 4 vezes e não entendi. Onde é que eu estava com a cabeça? De certo, eu não estava criando essa realidade. Eu não estava conseguindo perceber. O estímulo veio, mas passou batido. E agora, depois que eu estou buscando essa informação, eu consegui ver com clareza o que está escrito. Porque ele está dizendo o quê? Que é você, através do que você sente, que vai plasmar na sua célula o que vai acontecer. Se vai ficar tudo bem ou se não vai ficar. E dentro do seu nível de consciência, quanto maior a sua consciência, maior a sua possibilidade de escolhas, maior a sua responsabilidade. Porque fazer uma bobagem sem saber não muda a sua responsabilidade, mas isenta você da culpa. Agora, fazer uma bobagem, sabendo que é uma bobagem, você é responsável e culpado. A revelação vem 43 anos depois. André Luiz fala isso em 1958, e lá em 2001 vem Jeffrey Satinover matematizar isso para a gente. A partir do conhecimento absolutamente científico e não doutrinário, ele chega e conclui a mesma coisa que o André concluiu através da revelação espírita 43 anos antes. Será que está certo fazer isso, gente? Misturar física, filosofia, biologia? Será que está certo? Gente, Mendel estabeleceu as bases da genética através do trabalho com as ervilhas, em que ele fez um estudo estatístico do tipo de ervilha que nascia através dos cruzamentos. Ele levou isso para um congresso de ciências naturais em Londres, e ele não foi ouvido, foi ridicularizado, porque ele estava misturando biologia com matemática. Isso não se fazia na época. E hoje em dia ninguém mais faz nenhuma tese de mestrado, doutorado sem análise estatística. Misturar os conhecimentos não é uma opção, é uma necessidade. Misturar física, biologia, tudo isso faz parte das nossas necessidades de construção de conhecimento. E aí eu vou me recorrer deste filósofo contemporâneo, Edgar Morin, que fala do pensamento complexo. Edgar Morin está ditando hoje os conceitos, né? A Organização Mundial de Saúde está ouvindo Edgar Morin. E ele diz o seguinte, que os conhecimentos tradicionais foram submetidos a processos reducionistas, que levaram a uma perda da multiplicidade e da diversidade, engessando os diversos campos do conhecimento em si mesmos, e limitando a nossa capacidade de vislumbrar e aprender mais. Edgar Morin fala que é necessário a interdisciplinaridade, é necessário a transdisciplinaridade, é necessário que o médico venha falar de física, que um físico fale de saúde, que um biólogo fale de matemática, que um matemático fale de filosofia. Ele vem dizer para a gente que, num primeiro momento, diante de uma grande dificuldade, a gente vai estudar as partes, como sugeriu Descartes. Diante de um problema sério, difícil, divida em pequenas partes, estude as pequenas partes. Mas Descartes nunca falou assim, esqueça o todo.
Porque depois de entender cada parte, você tem que reassociar as partes, porque o todo não é a soma das partes. Cada parte analisada isoladamente mantém suas características básicas, mas se comporta de uma maneira diferente de quando ela está interagindo. Você, sozinho em casa, se comporta de um jeito. Chega a sua esposa, você muda o seu comportamento. Chega o seu filho, você muda. Chega uma visita, você muda de novo. Significa o quê? Que você tem muitas caras, que você não tem personalidade? Não. Significa que você está interagindo com outra inteligência. E essa interação muda você e muda a outra pessoa. É isso. Então, para analisar o conhecimento, eu vejo as estruturas biológicas, eu tenho que entender a bioquímica, eu tenho que entender a biofísica, eu tenho que entender a física quântica, para juntar tudo isso e construir um conhecimento que seja suficiente para os nossos anseios atuais. Então, a física quântica e a citologia já foi colocada por Bruce Lipton, num livro maravilhoso, Biologia da Crença. Física quântica e genética, colocada por Kazuo Murakami, que chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel de Biologia por ter identificado os genes que decodificam a renina, que é um hormônio produzido no rim responsável pela hipertensão arterial em alguns casos. Esse escreveu o livro O Código Divino da Vida, falando como a física quântica se interrelaciona com a genética. Dr. Jeffrey Satinover, falando sobre, no seu livro Cérebro Quântico, sobre a física quântica e a neurociência. Edgar Morin, física quântica e filosofia. E o Espiritismo, André Luiz e física quântica. Isso para citar os autores que eu conheço, que eu estudei. Mas você vai procurar, você vai achar muito mais coisas. O que é que está faltando então, meu Deus do céu, para a gente entender isso tudo? Eu ouvi uma história uma vez que eu achei que era só uma história de internet, mas que no final parece que foi uma experiência realizada realmente. Os cientistas colocaram numa jaula 5 macaquinhos e colocaram no meio dessa jaula, eles alimentavam normalmente os macaquinhos, mas no meio da jaula tinha uma escada, no topo da escada um cacho de bananas. Os macacos entraram na jaula, reconheceram o ambiente e o mais esperto, o mais forte, resolveu comer a banana, subiu na escada. Quando ele subiu para pegar a banana na escada, os cientistas jogavam água gelada nos outros 4 que ficavam no chão. No primeiro momento ninguém entendeu nada. O macaco comeu a banana, desceu feliz da vida e sequinho. Quando o segundo macaco foi subir para pegar a banana, eles voltaram a molhar os 4 que estavam no chão. O macaco tinha subido primeiro e já achou aquilo estranho. Aí isso foi acontecendo até que eles descobriram que o que gerava o banho de água fria era um deles subir para pegar a banana. E aí eles desenvolveram o seguinte comportamento: cada vez que o macaco tentava subir para pegar o cacho de banana, os outros 4 davam uma surra nele. Meu amigo, nem você nem nós, ninguém vai comer mais essa banana, chega de banho de água fria. Esse comportamento ficou bem estabelecido na jaula. E aí o que os cientistas fizeram? Tiraram um macaco veterano, colocaram um calouro. O calouro entrou, a primeira coisa que ele foi fazer, pegar a banana, tomou uma surra. Não entendeu por quê. Foi tentar pegar de novo, apanhou de novo. Até que ele descobriu, ó, aqui o negócio é o seguinte, dá para ficar, é só não pegar a banana. Aí eles tiraram um segundo veterano, colocaram um segundo calouro. A mesma coisa aconteceu. E o mais empolgado na surra era o calouro anterior. E eles foram trocando os macacos, trocando. Até que chegou uma hora que os 5 macacos eram calouros. Nenhum deles nunca tinha tomado um banho de água fria. E ninguém subia para pegar a banana. Gente, nós somos os macacos na jaula. Pode pegar a banana. Não tem mais ninguém para jogar água fria na gente. Isso é o que é chamado preconceito. Preconceito é você ter um conceito antes de analisar a situação. Preconceito é você chegar a uma conclusão antes de ter os dados para fazer a análise. Está na hora de a gente parar com isso, gente. Vamos analisar, não aceita tudo de mão beijada, mas não fecha as portas para aquilo que te parece estranho. Porque o que te parece estranho hoje pode ser a verdade, pode ser a tua verdade amanhã. Não é? Albert Einstein disse certa vez que é mais fácil você desintegrar o núcleo do átomo do que um preconceito. E ele está certo. Mas esse trabalho cabe a cada um de nós. Né? Então nós estamos vivendo uma mudança de paradigma. Que vejam os que têm olho de ver. Muito obrigado.